Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então, um assunto que eu acho muito interessante, talvez muito relevante nos dias de hoje, é a questão do intelecto. O nosso relacionamento com o intelecto. Não sei se alguma época no passado isso já foi como é hoje, né? As pessoas hoje em dia são muito mais treinadas, né, a usar o intelecto. Tem acesso a treinamento mesmo, né? As pessoas são ensinadas formalmente a pensar, o próprio hábito de ler, né? As crianças aprendem a ler muito cedo, né? Então elas ganham hábito de pensar de maneira o quê? Discursiva, né? Pensamento discursivo, pensar em termos de frases, né? Então as ideias se manifestam na forma de frases. E é muito interessante, muito bom, não tenho nada contra, né? Eu só acho que não é o suficiente, né, não é o suficiente para alcançar a iluminação. Não sei se é o suficiente nem para ser uma pessoa feliz, né, para ser uma pessoa sábia. Provavelmente não. Talvez seja suficiente para ser uma pessoa normal, no sentido normal da sociedade, né? Mas eu tenho minhas dúvidas até onde uma pessoa consegue ir se ela só entende, só compreende a si mesma nesses termos, né? Em termos de pensamentos, né? Eu lembro que era uma dúvida que eu tinha, né, quando eu comecei a praticar a meditação, comecei a me envolver com o budismo, né? A ideia de que, né, eu não sou o corpo. Ok, isso é fácil, eu consigo entender isso facilmente. Entendo o conceito, né? O corpo não sou eu não sou o corpo. Legal, isso eu consigo assimilar essa ideia. Mas quando eu dizia, os pensamentos não sou eu não sou esses pensamentos, aí isso era difícil, difícil você conseguir enxergar isso, né? Mas como assim? Mas se não é isso, então é o quê? Então a sensação que tinha era o que havia de mais íntimo, né? Era esses pensamentos, né? Isso sou eu, é aqui que eu existo, né? Essa voz que fala na minha cabeça, isto é o meu eu. Mas conforme você vai praticando, vai ganhando experiência, né? vai presenciando, né? Vai testemunhando a mente em silêncio, né? Você vê a mente fazer silêncio e ela não desaparece. Eu não desapareço quando a mente faz silêncio. Na verdade, a mente silenciosa, ela possui muitas qualidades e muitas capacidades, né, que a mente discursiva não possui. A mente silenciosa não é uma coisa morta, uma coisa assim, não é um vaso, um jarro, né, inanimado, né? Na verdade, ela também ela tem muitas qualidades ali dentro, né, que a gente não tem ciência porque a gente habita só a superfície, né? A gente só habita a superfície onde existem as frases, né? Então as pessoas não se conhecem, né? As pessoas não conhecem o total escopo, né, desse tal de eu, né? O que tem nesse eu aí? O que é que tá guardado dentro desse vaso chamado eu? Né? Tem o corpo, tem os pensamentos e o que mais tem aí dentro, né? Então é um assunto muito interessante de se pesquisar. Conforme você ganha experiência, né, você vê a mente fazer silêncio, né, e você vê que ela não deixa de existir. E mais do que isso, a mente silenciosa, na verdade, ela possui várias capacidades que a mente discursiva não possui, né? Você fica, então, na verdade, esses pensamentos... E você vê, né, a mente criando pensamentos, né? Você fala, tá, então essa é a base, essa é a casca, né? Esse é o núcleo. Você vê, então atrás dos pensamentos tem mais coisa acontecendo ainda, né? Os pensamentos não são, né, a verdadeira natureza do eu,
Ele é apenas uma fabricação, né? São coisas que são fabricadas. Aí você para analisar e pensar a respeito e fala, caramba, se eu nascesse na Rússia, eu ia pensar tudo diferente. Meus pensamentos iam ser completamente diferentes. Se eu tivesse uma família, mesmo aqui no Brasil, né? Se eu tivesse sido criado na família X, em vez da família Y, minhas atitudes, meu modo de pensar, meu modo de agir seria completamente diferente. Se eu não tivesse tido acesso à cultura, certos livros quando eu era adolescente, talvez meu modo de enxergar o mundo fosse completamente diferente do que é hoje. Né? Então, quando você vê isso, na verdade, você tem uma sensação de... é uma mistura de alívio e também de desencanto. Né? E junto com isso surge uma sensação de urgência. Né? Alívio no sentido de que, bom, se você já tem esse insight, você tem essa intuição de que isso não é o suficiente. Né? O mundo não se resume a isso. Né? Aí acho que muitas pessoas caem até no ceticismo, né? Depois de tentar de todas as maneiras possíveis estudar as filosofias, estudar as religiões, no final a pessoa desiste. Né? Porque isso nunca vai chegar a nada, isso fica andando em círculos. Né? Uma pessoa fala que sim, outra fala que não, mas na verdade nenhuma delas sabe nada do que está falando. Né? Elas simplesmente acham. Né? Então elas acham que sim, acham que não, acham que talvez, acham que é isso, acham que é aquilo, mas ninguém sabe do que está falando. Então, mas se a pessoa não tem noção, né, que tudo bem, não é só por aí que a verdade se encontra. Né? Não é só através de discursos e frases e conceitos que a verdade se encontra. Na verdade, muito pelo contrário. Né? É exatamente ali que você nunca vai encontrar a verdade. Né? Então, é que nem você procurar comida numa propaganda de televisão. Então você vê, eu estou vendo comida, estou vendo o cara comer comida. Mas você olha, não tem comida nenhuma aqui, só tem uma imagem de comida. Né? Então o intelecto é a mesma coisa. Né? Ele fala sobre a verdade, investiga a verdade, teoriza sobre a verdade, mas não tem verdade nenhuma ali. É apenas uma imagem, uma construção. Então, se você já está na fase, né, que você fica tão desesperado com essa intuição de que você acaba ficando cético e deprimido e rancoroso com relação à vida, né? Você descobrir que na verdade não é só isso, né? Que tudo bem, mesmo que os pensamentos sejam apenas uma coisa incompleta, não tem importância, porque tem mais além disso, né? Não era só isso, não é por aí realmente que você vai encontrar nada mesmo, né? Então o fato deles serem falsos é até um alívio, falar, ainda bem. Então quer dizer que não preciso me preocupar tanto com isso. Né? Então pode gerar até um alívio, mas gera também um desencanto. Né? Um desencanto que é justamente isso. Né? Você vê, por exemplo, em geral você só consegue pensar coisas, você só consegue manipular conceitos adquiridos. É muito difícil você conseguir construir um conceito baseado somente em outros conceitos. E, geralmente, a melhor forma de construir conceitos é através de uma experiência real, né? Uma experiência de contato real. Mas quem tem tempo de experienciar tudo, em todo local, a toda hora? Né? Então, em geral, que as pessoas vivem girando só nos conceitos mesmo. Né? E as pessoas falam sobre os campos de concentração, a gente fala e usa isso como um exemplo e fala a respeito, mas ninguém nunca foi em campo de concentração. Ninguém esteve lá. Né? Ninguém experienciou aquilo. Então, quanto mais rica fica o nosso mundo intelectual, mais perigoso fica a nossa falta de contato com a realidade. A gente é tão rico, tão satisfatório, que as pessoas nem têm mais interesse em enxergar a realidade. Elas se satisfazem com o mundo das ideias, das teorias e das frases e das histórias. Né? E ainda mais porque tudo isso alimenta o ego. Né? Então, uma experiência silenciosa, você não tem como contar para ninguém. Né?
mas uma experiência intelectuada, conceituada nas ideias, ela se expressa na forma de frases. Então eu consigo falar para os outros. Aí, olha como eu sou inteligente, né? Olha que ideia boa eu tive, olha como eu explico bem. E aí o ego adora isso. Né? Então, é fascinante, as pessoas ficam seduzidas por isso. Né? Então, quando você enxerga tudo isso, gera um desencanto, né? Ao ponto assim de se revoltar mesmo. Eu não quero ler livro nunca mais. Não quero nunca mais. Não tenho mais curiosidade de ler nada. Mas é um grande mestre, é um problema dele, que ele escreveu, é assunto dele. Né? Eu não tenho mais esperança, né, de que ler o que os outros dizem vai me trazer realização. Né? Muito pelo contrário, você fica até com receio de ler as coisas, porque medo de que aquele conceito sobreponha, interfira com a experiência da realidade. Então você já tem uma ideia prévia de como vai ser aquela experiência, né? Você chega na hora da experiência, aquilo começa a querer interferir. Olha, é assim, é que nem naquele livro X, no livro Y. Em vez de você ficar em silêncio e realmente, plenamente experienciar aquilo, né? Fica ali intelecto querendo, deixa eu falar também, deixa eu dar uma ideia aqui. Eu já vi isso aqui antes, eu li no livro lá. Então ele fica querendo se enfiar no meio da história, né? E atrapalhar tudo. Né? É que nem viajar com câmera fotográfica. É a melhor viagem que você faz sem câmera fotográfica, porque aí você olha a paisagem. Se você leva uma câmera, você só olha a foto. Né? Você olha para a paisagem, olha, vai ficar uma foto boa. Aqui vai ficar uma foto boa. Você não olha a paisagem. Né? Você não sente o local onde você está. Então, uma dica de viagem, não leve câmera. Não tire fotos durante a viagem. Simplesmente vá e experiencie. Então, gera desencanto. O que eu falei terceiro? Desencanto. Gera desencanto, gera um alívio, gera desencanto, gera um senso de urgência. Porque, por exemplo, né, os nazistas tinham uma perfeita e racional explicação para matar todos os judeus. E pior que fazia sentido. Está tudo explicado certinho, tá vendo? 2 mais 2 é igual a 4, menos 5 mais 6, vão matar todos eles. E quem foi criado naquela cultura, quem partilhou aquelas experiências, né, da cultura deles, quem ouviu os mesmos folclores quando criança, quem viveu no mesmo clima, comeu a mesma comida, foi educado numa escola similar. Quando eles ouviam aquilo, fazia sentido. Perfeito. Não é à toa que quase todos eles entraram no barco, né? Porque de alguma coisa aquilo fisgou eles perfeitamente. Né? Então é um perigo. Né? Caramba, isso é um perigo. Esse tipo de jogo não tem rédeas, não tem fundação real. Né? É apenas um jogo de imagens, um jogo de histórias, um jogo de conceitos. Né? Não tem um vínculo firme com a realidade. É muito fácil manipular esse vínculo. Né? Então, você diz, meu Deus, eu preciso conquistar algo além disso rápido, urgentemente. Né? Porque eu não sei quando eu vou cair num truque desse, eu não sei quando, né, a situação vai mudar e eu vou ser seduzido por tudo isso novamente. Né? Porque essas coisas vêm certos insights, assim, você tem aqueles momentos de insight, né? Então, quando você tem um momento de insight desse, você fala, nossa, preciso correr e firmar isso que agora é apenas um pequeno vislumbre de insight, né? Isso tem que se tornar uma fundação firme, né? Porque senão, de novo, a gente vai ser arrastado por tudo isso. Né? Agora, um truque, né? um dos grandes, né? Como eu falo, pessoal, né? Se quiser mentir bem, quiser uma mentira bem pegajosa, misture a mentira com verdade. Porque se você só mentir, é fácil pegar a mentira. Agora, você mistura com verdade, a sua mentira fica meio validada. Né? Então as pessoas, mas tem verdade nisso aqui, né? Então isso aqui é verdade, aquilo deve ser verdade também. Não, só essa parte é verdade, a outra é mentira. Então, um dos truques também, né, para você falar que
intelecto é completamente inútil, né? Não é verdade. Né? Na verdade, ele é útil. É por isso que ele seduz tanto. Né? Porque ele é muito útil, ele é muito poderoso também. Né? Então, as pessoas têm algo ali. Né? As pessoas sabem que tem algo ali. É duro você falar para as pessoas, não pense em nada, que nem algumas, até dentro do budismo você ouve isso. Né? Não pode pensar nada, todo pensamento é errado, é falso. Mas é duro, a pessoa inteligente ouve isso e fala, não, está errado isso, não é possível. Eu sei que tem valor no pensamento, eu sei que tem algo útil no pensamento também. Né? Então, a pessoa não consegue enxergar, né, o valor daquilo que você está dizendo. Então, o fato é que realmente tem valor. Né? Então, esse mecanismo, né, se você olhar como o Buda separava, né, para fins de explicação, né, para fim de elucidar o assunto, ajudar as pessoas a entender o que é que está acontecendo para que elas possam desenvolver desencanto e desapego por aquilo, né, para ter uma atitude mais saudável com relação a esse fenômeno. Né. Então, basicamente, os dois aspectos mais importantes, né, relacionados aí, mas todos os aspectos dos 5 khandas, né, os 5 agregados, estão relacionados. Mas nesse fenômeno específico, né, os dois que são o ponta de lança, né, os dois que são a frente de ataque, né, são Sanya e Sankara. Né, que aí depende como cada um traduz, né, para o inglês, para o português, fica diferente a tradução. Né. Mas Sanya é um jogo de... A gente diz que existem 6 sentidos, né, no budismo, não existe apenas a audição, tato, paladar, visão e... qual que faltou? Paladar, olfato. Né? Então, 5 sentidos. Mas no budismo a gente diz 6 sentidos. E o 6º sentido não é o filme do Bruce Willis lá, do menininho que morreu, sei lá quem morreu, alguém morreu no filme. Não é aquilo. O 6º sentido é a mente. Porque a mente produz sensações. Por exemplo, eu consigo fechar os olhos e enxergar a minha cabana. Eu vejo ela. Eu consigo, mesmo sem ter nenhum rádio ligado, eu consigo ouvir uma música que eu ouvi no rádio não sei quantos anos atrás. Né? Então a mente produz sensações. Além de sensações, imitações dos 5 sentidos, né? Ela imita o olfato, ela imita a visão, ela imita a audição. Ela também produz emoções. Né? Então essa imitação é feita através de memória. Por isso que na Tailândia, Sanya é traduzido como memória. No Sri Lanka eles traduzem como percepção. Na Tailândia eles traduzem como memória, porque na visão deles a memória é o ponto principal desse fator. Né? Agora, memória nesse caso não é só para você lembrar das coisas. Né? Memória serve para você pensar também. Né? Por exemplo, quando a gente construiu isso aqui, a gente sentou e pensou nela. Eu tenho a memória de madeira, eu tenho a memória de telhado, de telha, né? Eu tenho memória disso. Então você manipula aquela memória, cria a imagem na sua imaginação, vai ser assim, a madeira vai vir aqui, vai vir ali, vai cortar aqui e tal. Então serve para pensar também. Memória é a fundação dos seus pensamentos também. Né? Então, e além disso, ela serve, né, que é aí que entra a tradução do Sri Lanka, né, percepção, que ela identifica. Né? Então, a percepção não é só memória. Né? Por exemplo, você tem um aspecto também de identificar padrões. Né? Então, por exemplo, aqui tem muitos sons, a gente está ouvindo vários sons diferentes, mas a mente consegue separar um padrão sonoro de outro. Então, a gente tem um padrão sonoro que a gente reconhece, isso aqui é um pássaro. Tem outro padrão sonoro que a gente conhece, isso aqui é o barulho da água. Isso aqui é o barulho do grilo. Então, primeiro há uma separação, fala, esse som é diferente desse. Né? Esse som é diferente, ó. Esse é diferente daquele som da água. E aí ela tem a memória. Né? Esse é um fenômeno que você consegue olhar a mente fazendo, sabe? A princípio eu estou falando aqui e é só teoria. Né? Nesse sentido, isso aqui é um exercício de fé. Eu estou falando e vocês acreditam. Talvez sim ou não. Né? Mas vocês não sabem se eu estou dizendo é verdade ou não.
apesar de parecer um negócio muito científico, na verdade é a fé, né? Quando você vai no médico e ele fala, toma esse remédio que ele cura. É uma fé, né? Você acreditou no médico, você não sabe se é verdade ou não, né? Mas é uma fé baseada em inteligência, né? Não é uma fé baseada, o cara falou, eu acreditei, né? É uma fé que julga e avalia, né? Mas ainda assim é uma fé. Mas o legal do budismo é isso, né? Uma das coisas que mais me fez continuar no caminho é você ver que isso não começa como acreditar, mas se torna conhecimento seu, né? Então esse mecanismo de sanya, você vê ele funcionando, sabe? Se você conseguir pacificar a mente, sintonizá-la de maneira correta, né? Você vê a mente, literalmente você enxerga a mente fazendo isso, né? Você enxerga ela identificando e comparando com memórias. Fala, isso não, isso não, isso não, isso, papagaio. E aí junto com o papagaio vem um monte de memórias, vem memórias de papagaio é bonito, é feio, ele é perigoso ou ele é amigo, ele é pesado, ele é leve, sabe, vem um monte de valores juntos, assim, vem num bloco só, né? Então é uma coisa muito rápida, né? Mas se a gente treinar a mente de maneira correta, né? Ganhar sutileza mental suficiente, você enxerga isso acontecendo. Né? Aí você entende, né? O que é que está acontecendo, como é que a mente funciona. Né? E aí você vê, isso é uma construção. Isso não é eu. Isso não é o meu eu. Isso é um fenômeno, isso é uma atividade. Né? Não é um núcleo firme e eterno e perene, não é uma alma. É apenas uma atividade. É um jogo. Né? É como se fosse um jogo de ilusão de ótica, né? Tem uma fonte de luz, aí tem um reflexo, aí tem uma coisa e tal, e aquilo, quando todos eles se juntam, gera imagem. Né? Então, é algo que você enxerga. Né? E aí você vê que, na verdade, isso é uma construção. Né? E quando isso é uma construção, difícil aprender algo novo apenas trabalhando com peças antigas. Então, supondo que, por exemplo, meu nome monástico, né? Mudito, uma palavra que expressa a atitude de alguém, quando alguém obtém algo bom, quando alguém tem sucesso, quando alguém está bem, você fica feliz. Né? Que seria mais ou menos o oposto da inveja. Né? Alguém conseguiu algo bom, você fica com raiva, rancor. Né? Ai, que maldito seja. Agora aqui é o contrário, mudita é a pessoa está bem e você fica feliz. Curioso, não tem essa palavra em português. Não tem uma palavra que expresse isso em português. Mas essa emoção existe. As pessoas sabem que existe. Mas as pessoas fazem tão pouco que elas nem tiveram interesse em criar uma palavra para falar a respeito disso. É uma experiência tão rara na vida delas que ninguém se preocupou em criar uma palavra. Já a inveja é uma experiência tão comum que existe uma palavra específica só para falar sobre essa emoção. Né? Então, resumindo, se você vai trabalhar só com os conceitos adquiridos, né, as suas possibilidades são muito pequenas. Principalmente se você vive numa sociedade que não tem conhecimento do assunto que você quer investigar, você não vai conseguir nada rodando ao redor apenas de conceitos e ideias. Né? Porque elas não têm nem vocabulário para falar sobre esses fenômenos. Né? Elas não têm experiência com o assunto. Não têm experiência com o assunto, elas não têm vocabulário. Então não adianta você esperar que elas vão dizer, explicar para você como é que é, porque elas nem sabem, se soubesse, não sabe falar. Então não é ali que você vai encontrar. Né? Não vai encontrar o caminho para conhecer essas verdades. Né? O que mais pode dizer sobre isso? Então, sanya. Né? E aí tem sankhara. Né? Sankhara é a manipulação. Né? Sanya apenas identifica, separa, né? Separa isso é diferente daquilo. Né? Por exemplo, eu vejo que meus olhos recebem um monte de estímulo de luz. Né? Eles são sensíveis à luz. Mas ele é capaz de
esse pedaço aqui é diferente daquele, esse aqui é mais verde, esse aqui é mais marrom. Então isso aqui é um conjunto diferente daquele. Então ela separa, né? Ele separa padrões, identifica padrões e agrupa, né? Para falar, isso é uma coisa, aquilo é outra. E aí vem uma segunda camada de sanya que compara esse padrão com experiências passadas, né? Vai lá no arquivo, vai lá, marrom, colocar, está sustentando o telhado, bom, deve ser madeira. Eu já vi no passado, já vi madeira fazendo isso, deve ser madeira. Mas eu não sei se é madeira. Daqui, tudo diz que é madeira, mas eu só vou saber se eu for lá, né, e pegar e queimar, analisar, aí eu vou ver que é madeira. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é prático. Né? Eu não preciso toda hora parar e olhar e, caramba, que diabo é isso aqui, né? Será que isso aqui vai cair na minha cabeça? Não, não, é madeira. Madeira geralmente é dura. É dura e é resistente, né? Do jeito que ela está organizada aqui, ela está bem organizada, eu acho que eu posso sentar aqui tranquilo. Então é uma coisa prática. Né? Sanya é útil porque evita você ter que parar toda hora e reavaliar tudo de novo, sabe? Pô, será que eu posso sentar aqui? Será que eu vou afundar se eu sentar nisso aqui? Não, eu já sei que eu não vou afundar. Isso aqui é almofada, isso aqui é madeira. Eu conheço as características disso, eu já vi isso no passado. Né? Então é prático, né? Evita desperdiçar tempo. Agora, tem uma pegadinha, que é, se você vive tudo através de sanya, você vive sempre com preconceitos. Né? Você só vive baseado em preconceitos. Quando você enxergar algo novo, né, ou você vai interpretar mal aquilo, ou você nem vai perceber. Isso é que é o mais grave de todos. A sua mente não vai registrar o fenômeno. Ele vai passar batido. E isso que eu falo também para as pessoas, né? Quem vai trilhar o caminho do budismo, façam as pazes com a incerteza. Aprendam a sentir incerteza sem entrar em pânico. Porque na maioria dos casos, os novos insights vão estar bem ali. Naquele ponto que você não tem certeza. O que é isso que eu estou experienciando? Sabe, qualquer experiência que você tem, você entra em pânico e tenta catalogar e classificar ela, você está bloqueando, né, e obrigando aquela experiência a se encaixar em coisas do passado. Né? Então, você tem que ter a cabeça fria, sabe? Sentar em meditação. O que eu estou sentindo agora? Não sei e não quero saber. Eu sei que eu estou sentindo, eu estou com a mente presente, ela está tranquila, só isso é suficiente. Antes de querer entender o que está experienciando, aprenda a fazer silêncio, aprenda a estar presente. Né? Depois que você ficar mestre em fazer silêncio, ficar mestre em estar presente, aí você deixa a mente trabalhar sozinha. Sabe? A mente não é burra. Ela tem mais camadas de inteligência do que o intelecto discursivo. Né? Então você vai perceber que você só deixando a mente em silêncio e em contato com aqui e agora, tem uma inteligência que começa a funcionar, ela começa a agir, é uma inteligência silenciosa, né? Uma inteligência quieta e pacífica, não é uma inteligência que queima, né, e agitada e preocupada, ela é uma inteligência silenciosa, pacífica, né? E ela entende as coisas de maneira mais sutil do que a inteligência intelectual jamais vai conseguir fazer. Então, por isso que muitas vezes eu não respondo perguntas. Né? As pessoas falam, não respondo, porque é mais útil para você lidar com essa ansiedade, né, do que receber a minha resposta. A minha resposta não é tão útil quanto você parar e vencer essa ansiedade. Né? Eu quero uma resposta. Não, não quero resposta nenhuma. Pare de ter medo de não ter certeza. Pare de ter medo de... Pare de ter... Tenha a humildade de não saber. Tenha a humildade de não saber. Pare de ter vergonha de não saber. Pare de ter medo. Porque saber não vai te trazer segurança nenhuma, gente. É falso. É o que eu estou falando. Justamente esse saber tem um perigo nele. Foi esse saber que levou as pessoas a virar nazista. É esse saber que leva as pessoas a ter todo tipo de crença, superstição maluca, né, que as pessoas têm por aí. Né? Porque de alguma forma aquilo faz sentido na cabeça delas. Então você não pode confiar nisso. Né? Não pense que tendo ouvido uma explicação, agora eu estou tranquilo, agora eu ouvi a explicação, está tudo certo. Não. Talvez seja pior ainda. Né?
Às vezes é mais vantagem não saber do que achar que sabe. É duro, né? É duro convencer as pessoas a isso, né? Aí aqui entra Sila, né? A gente volta a um aspecto muito básico do budismo, né? Sila, que é você ter confiança, né? Sila, uma das maiores vantagens de Sila, né? É de comportamento moral, comportamento limpo e claro, né? É criar as condições para que você tenha confiança em si mesmo, sabe? Porque senão é compreensível que as pessoas não tenham, que as pessoas tenham medo constante, né? Porque se ela não pode confiar nas explicações e não tem nada aqui dentro, né? Então o que tem nesse mundo? Não tem nada, né? Só tem um grande vazio, né? um grande abismo, uma queda que nunca chega ao fim, né? Então, às vezes é que eu digo, né? A melhor forma de trilhar o caminho é não pensar muito, né? Ou melhor, é normal, né? Quando você vai escolher um caminho, é normal e aconselhável que você pense, investigue, olhe com atenção, investigue, analise. Quando a sua inteligência estiver satisfeita, né? Jogue tudo fora e cale a boca e anda para frente. E para de ficar pensando demais, entendendo demais. Fica quieto e anda, né? Porque senão fica andando em círculos, né? Porque são muitas coisinhas, né? Por exemplo, Sila é profundo demais, né? Não tem nem como expressar, né? Quão importante é isso. E aí você vê professores de mindfulness falando, não, isso é tudo realidade convencional, na verdade você não precisa nada disso, o importante é aqui e agora. Então, você vê sem palavras, né? Quando você vê a pessoa falando isso, meu Deus, eu não sei nem por onde começar a explicação. Então essas coisas são muito profundas, né? Então são coisas que não tem como você falar tudo isso, né? Então se você vai querer entender tudo antes de fazer, sabe? Você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então tem um aspecto de, sabe, fica quieto e anda. Anda. Quando você andar, você vai enxergar por si mesmo, né? Então não é que é proibido pensar, mas você tem que ter essa noção, sabe, de que pensamento só vai até certo ponto. Só vai até ali. Dali em diante tem muito mais a ser feito, né? Então, tem que ter essa coragem, gente. Tem que ter coragem de não saber. Tem que ter coragem de não ter certeza. E ainda assim continuar em frente. Não dá toda hora que ficar inseguro, ficar incerto. Ah, meu Deus, adiante. Isso, sabe, se você tiver a sorte de se você tiver o azar de pegar um charlatão, toda vez que você vai lá, ele vai responder as suas perguntas. E você vai voltar satisfeito. Cada vez mais burro. Cada vez menos sem noção do que é o que. A gente estava conversando hoje à tarde, né? Quando a pessoa não tem noção do que está fazendo, ela se bota no papel de professor, né? E aí aquilo vira um ciclo vicioso, né? Que chega uma hora que a pessoa não tem mais noção do que está falando, sabe? Ela simplesmente cria um hábito de qualquer coisa que eu falar é verdade, e ela nem percebe que ela não sabe do que ela está falando. Então sempre que alguém vai lá e faz uma pergunta, ela responde na lata, né? Mestre, o que é isso? Isso é aquilo. E ela acha que ela sabe, né? Então, sabe, você está plantando, você está preparando o terreno para semear a semente do sofrimento, né? Você vai cair você está plantando as condições para você cair na mão de um charlatão. Então, você tem que vencer essa ansiedade toda, sabe? Você tem que ter humildade e tem que ter essa firmeza em si mesmo, sabe? Você tem que realmente construir uma fundação firme para você ser capaz de sentir incerteza sem entrar em pânico. Ser capaz de sentir, ser capaz de habitar esse ponto da mente, né, em que ela não tem certeza do que está experienciando, mas ela não se apressa em julgar, né? Ela tem paciência e tranquilidade suficiente para permanecer. Não, eu vou ficar aqui até o fim disso. Eu vou ficar aqui, eu vou olhar esse fenômeno até o fim. Vamos ver até onde vai isso aqui, né? Aí os insights começam a surgir. Aí você começa a enxergar a sua mente, né?
Aí você começa a ganhar mais e mais confiança em si mesmo. Né? Aí que o Buda ensinou, seja uma ilha em si mesmo, né? Seja seu próprio professor, seja uma ilha em si mesmo. Né? Você, é disso que o Buda está falando. Tá bom. Aí também fica tranquilo, né? Porque mesmo que você vê a confusão toda no mundo lá de fora, o budismo é isso, o budismo é aquilo, mas aí, tranquilo. Eu sei onde está o budismo, não está aí. Né? Mesmo que as pessoas briguem, discutam e não... É que nem eu falo, a religião de muitas pessoas é como se fosse um balão. Né? O balão aí só tem superfície. Quando ele só tem superfície, qualquer ameaça àquela superfície é uma ameaça a tudo. Né? Então, um balão de ar, né? Uma agulhinha que seja, que arranhar a superfície, o balão desaparece. Né? Então, quando a pessoa tem uma prática espiritual que é só superfície, só teorias, só ouvir dizer, eu pensei por mim mesmo, é só da boca para fora, né? Qualquer pessoa que questiona o mínimo daquela teoria, daquela explicação, é um pecado mortal, né? Você é um inimigo mortal, a pessoa arde em ódio, fica vermelho de raiva. Né? Você contestar só um pouquinho que seja, sabe? Você só contestar, por exemplo, mesmo o budismo Theravada. Eu não estou questionando o budismo Theravada, estou questionando, você explicou de um jeito. Eu falei, mas você não é melhor explicar assim? Pronto. Aqui foi suficiente já. A pessoa já escreve um texto desse tamanho, assim, queimando de ódio, de raiva. Como você se atreve? Né? Então, isso significa que a pessoa só tem superfície. Né? Agora, se a pessoa tem centro, né? Se a pessoa tem, como é que chama? Core, né? tem conteúdo. Né? Por exemplo, uma esfera de metal, se arranhar a esfera de metal com uma agulha, o dono da esfera de metal, tudo bem, eu não gostei de você ter feito isso, mas não entra em pânico não, sabe? A esfera não vai desaparecer por causa disso. Agora um balão desaparece. Um balão, um pouquinho de nada, assim, pum, pronto, não tem mais nada. Por isso que as pessoas estão tão estressadas com relação à religião. São pessoas que não têm fundação. As pessoas não têm conteúdo, têm só superfície. Então, quando alguém me critica muito, está muito agitado, tem que ser assim, você tem que ensinar assim, eu fico mais tranquilo. Quanto mais agitada a pessoa fica, mais tranquilo eu fico. Essa pessoa não sabe o que está falando. Que bom. Pode criticar à vontade, não, porque eu sei que você não sabe o que está falando. Se você soubesse o que está falando, você não estava tão agitada, você não estava tão com raiva, você não estava tão com ódio, né? Você não estava tão preocupado. Né? Se a pessoa sabe, né, qual é a fundação, se a pessoa conhece o tronco, conhece a raiz, né? Quando alguém vai lá e tira uma folha, a pessoa não entra em pânico. Né? Fala, não, pode tirar a folha, não tem problema não. O tronco, a raiz, eu sei onde é que está. Né? Então, sabe, fica tudo fácil. Né? Quando você faz as coisas de maneira correta, o mundo não é tão misterioso nem tão assustador como as pessoas pensam. Né? Então, fazer bem feito, né? Fazer bem feito dá trabalho, mas é o mais fácil. Fazer bem feito é o mais fácil que tem. As pessoas, pela preguiça, as pessoas querem caminho mais fácil, eles acabam no mais difícil. Né? Mas quando você faz bem feito e resiste às tentações do ego, né? Fica tudo mais fácil. Né? Tudo se encaixa. Não é isso, acho que já falei o suficiente. Não falei sobre Sankhara. Sankhara é manipulação disso. Né? Então, Sanya identifica identifica, né? Sanya identifica, memória. Sankhara manipula. Né? Sankhara manipula, por exemplo, cada conceito, cada memória tem regras. Né? Então, por exemplo, sei lá, cadeira e flutuar no ar, flutuar no espaço, não combinam. Não são duas ideias compatíveis. Cadeira combina com estar firme no chão. Estar firme no chão com cadeira combina. Né?
Então você não tem só conceitos adquiridos, você tem como regras de como esses conceitos podem ser combinados. Então as pessoas pensam sempre em ciclos pré-definidos. Né? É muito raro uma pessoa conseguir quebrar aquele ciclo e ter uma ideia nova, sabe? Então, mais uma razão para a gente não ser escravo, né, do intelecto. Né? Não é bom não saber pensar. Né? Não saber pensar chama-se burrice. Agora, ter fé cega no pensamento e não ter noção de que isso é apenas um fenômeno condicionado, que segue regras pré-estabelecidas, regras criadas por uma sociedade, criadas por uma experiência passada. Se não tem noção disso, isso é outra forma de burrice. Né? Então são dois extremos da burrice. Né? A burrice do de menos e a burrice do de mais. Tem um ponto médio em que há a sabedoria. Então é importante buscar isso. Okay? Então é isso. Né? Tem isso para fazer. Tem alguma pergunta? Alguma questão? Não? É só isso.